Tudo bem? Como foi a semana? Estamos aí com um pouquinho de frio, uma garoinha para nos alentar. E chuva onde não deveria estar caindo. E logicamente os nossos pensamentos de fortalecimento a todos do sul, que cada pingo que cai do céu é uma tormenta no coração. Evoca sentimentos de medo, sabe Deus, de destruição. E é assim que está acontecendo. Então nós não podemos abandoná-los para quem pode materialmente, para quem não consegue espiritualmente, né? Um pensamento positivo, uma prece, para ajudá-los a se sentirem fortalecidos nesse momento. Nós vivemos numa região, num país em que nós não temos assim catástrofes. Temos agora uma catástrofe. E isso para nós é uma novidade. Alguma novidade. Apesar que acontecem pequenas catástrofes sempre. Não é? Se começar a chover aqui em São Paulo, daqui a pouco tá bairros alagados, gente perdendo tudo e essa coisa toda. E pensando nessas coisas todas que estão nos acontecendo, eu trouxe hoje para a gente refletir um pouco da diferença do cuidado que temos que ter com as nossas coisas e aquele apego exagerado em que nos livra, né, que nos tira de tudo, que nos faz com que uma perda, porque a gente perde a todo momento, a gente perde a hora, perde um capítulo da novela, perde um amigo, perde um marido, perde a esposa, perde um filho, perde um neto, enfim. Nós vivemos com perdas simultâneas no nosso dia. Mas tem um sentimento que faz com que essa perda ele tenha um contexto muito grande, que é quando nós sentimos a insegurança do que vem, um medo de perder. E isso nos cria um apego a uma posse, não só material, mas também física. Quantas pessoas se apegam ou têm essa posse da sua esposa, do seu marido, do seu filho, enfim, de alguma coisa. Posse. Eu estou falando do ciúme. Ciúme é esse sentimento de insegurança, em que a gente tem o grande receio de perder, porque construímos a nossa vida em função ou daquela coisa, ou daquela pessoa, enfim. E nós privamos, se for o caso de uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma vida própria. Apenas isso. Vocês podem ver que o número de feminicídios está enorme. Está enorme. Porque o cara acha que aquela mulher não pode olhar para o lado, não pode usar mais aquela saia, não pode isso. Esta posse faz com que a perda, e se eu não posso ter, ninguém vai ter, vai lá e mata. Vai lá e mata. Tem mães ou pais que acham que criaram seus filhos para si. E nós tivemos filhos para o mundo. Cabe a nós prepará-los para enfrentar o seu dia a dia, enfrentar as suas construções. E não as minhas construções, mas a do outro. Esse sentimento, gente, tem tudo a ver para algumas pessoas de relações anteriores. Às vezes perdeu alguém, foi abandonada, ou enfim, uma ruptura qualquer, que faz com que hoje, no presente, se sinta assim de posse de algo ou de alguém. O ciúme, na dosagem certa, ele é natural. É o cuidado que a gente tem com as coisas que a gente tem, com as pessoas que a gente convive, né? E aprender a dividir, que é uma operação matemática. Uma operação matemática, divisão. A divisão.
não quer dizer que você perdeu. Quer dizer apenas que você está contribuindo para a autonomia daquela pessoa, autonomia daquela coisa, vamos dizer assim, para a vida. Para a vida. Veja, lá no sul as pessoas perderam tudo, perderam casas, móveis, roupas, remédios, cachorros, passarinhos, perderam tudo. Que se tiver alguém que sempre deu como posse a tudo aquilo, hoje está com uma dor muito maior do que a dor de já ter perdido tudo. O exagero do sentir é que nos faz adoecer. O controle e a desconfiança são dois elementos que de repente fazem morada dentro de nós. Controle. E logicamente que o controle leva à desconfiança. Se a pessoa olha do lado, está olhando para alguém. Se, não tiver na minha vista aquele objeto, é porque alguém pegou. E isso é um tormento para quem sente. Porque a ameaça de perda, ela é constante. E tudo isso, gente, o ciúme está baseado na insegurança, na falta de autoconfiança e, consequentemente, a baixa estima. Então, peraí, eu não confio, autoconfiança, ele não confia em mim? Não confia. Porque, veja só, você teve um filho, ou uma filha, não importa, ou marido, esposa. Se aquela pessoa te escolheu para aquele momento, ou surgiu de você, você já tem automaticamente, porque aquilo que a gente conquista de amor, de carinho, de respeito, a gente não perde nunca. Mas uma pessoa desconfiada, atormentada, ela acha que se não tiver naquela totalidade, não tem. Então vai brigar com aquilo que está roubando de si aquele afeto. E acha que isso é amor. Isso não é amor. Isso é posse. É bem diferente. Porque o amor, ele é tranquilo. Gente, eu canso de repetir isso, que o amor é sossegado. Até a palavra amor, ela tem uma sonoridade de sossego. Ela não tem uma sonoridade de terremoto. Amor é mais do que muitas vezes aquilo que a gente demonstra. Eu amo incondicionalmente. Não, você não ama. Você ama a si e o controle que você quer ter em relação às outras pessoas. Para sabermos da dose do nosso ciúmes e como sentimos, é importantíssimo nós percebermos de nós. Então é um testinho para nós mesmos, para saber se o que temos é um ciúme doentio, se é um ciúme da natureza, que é aquele tranquilo, sossegado, eu sei dividir, ou realmente se é uma patologia. Perceba os seus pensamentos. Se os seus pensamentos em relação àquela coisa ou àquela pessoa for de traição e de abandono, está me traindo, vai me abandonar, é sinal de que você está exagerando. A busca de pistas que indicam a traição, porque eu preciso provar que aquela pessoa está me traindo. Então, se olha para o lado, se usa uma roupa mais provocante, ou se está conversando demais com os amigos, enfim, pistas de traição, que é o que passa a acontecer, porque eu tenho que comprovar que aquilo que eu estou sentindo é real. Medo excessivo de perda. Esse é grave. Vou perder, estou perdendo, mas aquele assim que rompe o coração. Observar, analisar
e controlar as atitudes da outra pessoa. Você tem que estar aqui X horas. Olha quanto tempo você passou com as outras pessoas. Olha, tá fazendo falta isso, aquilo. Inventa um monte de coisa da atitude do outro. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode ir no mercado, você não pode estudar, você não pode ter amigos, você não pode, enfim, este controle das atitudes da outra pessoa. E com isso nós estamos tirando a privacidade natural do outro. Privacidade, que é aquilo que a pessoa tem que fazer para sobreviver. Simplesmente para sobreviver, para caminhar. Com isso acaba controlando o dia a dia do outro. Onde você vai? Não é onde você vai com o cuidado, mas é esse xerife que funciona para controlar as suas atitudes. E se está conversando com outra pessoa, eu vou criar um inferno na vida dessa para mostrar que aquela outra pessoa está tentando te roubar de mim. Olha que coisa! Logicamente, todos esses sentimentos, eles vão alterar o seu sono. Você começa a ter insônia, porque para dormir você precisa estar serena. Vai alterar a sua alimentação e pode te levar até uma depressão. Há um sentimento de solidão, aquilo que já até conversamos aqui, que vai se sentir sempre isolada, sempre, né? Fora do contexto, principalmente se aquela pessoa não está do seu lado. Temos que cuidar do que temos, não resta a menor dúvida, que é o que dá, eu sei o valor de cada coisa, que é ter coisa, e de pessoas que tenham as próprias vidas, porque todo mundo precisa ter a própria vida, precisa ter uma intimidade, e necessariamente não é com você. Necessariamente não é com você. Então, um marido que sempre está de vigia e que não pode, e que isso e que aquilo, se a pessoa chega uma hora que se sente sufocada e acha que tudo acabado entre nós, que é o que acontece normalmente, que a gente vê no noticiário, tá morta. A facada, a paulada, tiro, não importa como, surras homéricas, e temos aí casos de espancamentos violentos, porque a outra pessoa não pode ter vida, a outra pessoa não pode ter privacidade, desde que não seja comigo. Então eu não permito, eu não tolero e eu não quero. Eu tenho o controle total da sua vida. Você não pode ver novela, ouvir uma música, enfim, nada. Gente, essa doença, ciúme no exagero, e é uma doença, precisa ser tratada. É só isso. Como qualquer outra doença, como a gripe, como a falta de ar, como a dengue. É simplesmente tratar. Mas normalmente uma pessoa com muito apego a tudo isso, ela já não quer tratamento. Porque não existe o tratar, porque o tratar será libertar-se de tudo isso, e tudo isso pode gerar a solidão, o isolamento. Não é o isolamento que as pessoas vão ter de você, mas a forma como você vai se isolar do mundo que está acontecendo. Preste atenção. Se o seu sentir, ele tem essa conotação de exagero e que você chama de amor e não é amor, preste atenção. Está mais do que na hora de tratarmos todas as doenças que estão aí, todas as doenças.
e cabe a nós tratá-las. Cabe a nós fazermos esse despertar para uma coisa um pouco mais tranquila, uma vida mais produtiva. Pense nisso essa semana. Semana que vem tem mais. Beijo no coração.